Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e na manhã de hoje eu quero orar com vocês, isso mesmo, vou orar com vocês para que o Senhor possa nos fazer andar na sua preciosa luz e nos ensinar a confessar os nossos pecados, isso mesmo. Hoje eu quero falar sobre a importância da prática de andarmos na luz e a confissão dos nossos pecados. Então eu quero compartilhar com vocês, porque é de extrema importância para a nossa vida e a vida de qualquer homem e mulher de Deus ter essa prática, pois a palavra do Senhor, ela trata este tema com grande serenidade e revela consequências terríveis para aqueles que não se sujeitam aos princípios estabelecidos por Deus relativos a este tema. Olha só o que diz Provérbios 28:13, porque o Senhor deixa bem claro como ele trata o pecado. Olha, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa a deixa e alcança a misericórdia. Então o pecado está intimamente ligado à raça humana. Nele nós desenvolvemos, quer dizer, nele o pecado se desenvolve, e a partir então da postura que Adão e Eva tiveram com o relacionamento divino em desobedecê-lo, e vem então essa consequência terrível até os dias de hoje. O pecado tão sorrateiramente tenta nos derrubar. E como é maravilhoso conhecer o Senhor e o Evangelho do Reino. Assim, nós conhecendo os princípios de Deus, nós mudamos totalmente a nossa maneira de agir e pensar no momento que nós fomos então enxertados em Cristo pelo batismo, enxertados na videira. Então nós decidimos que o governo da nossa vida não será mais o pecado, mas o governo do Senhor. O escritor aos Hebreus dizia assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, irmãos. É fato que estamos em uma luta constante e infindável, uma luta contra o pecado, que demanda de cada um de nós escolhas, decisões, renúncias, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos a estar atentos à voz do Senhor, a voz do Senhor que diz que nós precisamos confessar os nossos pecados e andar na luz, como ele ainda na luz está, como o nosso Deus está na luz. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23, ali nós vemos o Senhor chamando a atenção para que todos ouçam de forma pessoal, o que ele tem a falar. Então, todos os dias, pela manhã, nós precisamos, ao acordar, falar com Deus, tomar a nossa cruz e se comprometer com Ele na nossa vida pessoal. Então, esta manhã, eu quero que você comece seu dia entendendo que você é a luz e que Ele é a luz do seu caminho e que você é a luz do caminho do outro. E se comprometa em confessar, já comece, acorde, já diga assim: Senhor, eu confesso os meus erros, eu assumo os meus pecados e peço o teu perdão, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluias! Olha o que diz Romanos 6,16. Não sabeis que vossos corpos devem estar obedientes e ser servos obedientes, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A nossa luta consiste em escolher a obedecer a Deus todos os dias. E não é fácil, né, meus amados irmãos? Obedecer a Deus todos os dias. Ainda que queiramos, ainda fica difícil, porque somos falhos e o poder da carne habita em nós
ainda deseja se manifestar na nossa vida. Então venhamos a confessar todos os dias, orando e pedindo para Deus nos perdoar das nossas más atitudes, dos momentos em que a nossa carne quer se sobressair ao Espírito Santo. Então que o nosso espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus, seja fortalecido em nome de Jesus. Repreenda todo mal e que você possa tomar as atitudes certas, as escolhas certas, porque o reino dos céus, Mateus 11:12 diz, é tomada a força. Então nós precisamos sim renunciar. Isso implica perseverança nos princípios do Senhor, tá? Ai, irmã Radassa, mas eu sou uma discípula de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, do que eu tenho que pedir perdão, do que eu tenho que confessar os meus pecados? Estou começando o dia hoje, vou confessar sim, porque nós pecamos, porque nós erramos. Olha o que a palavra de Deus diz, ela fala que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra para aquela mulher adúltera. Nós pecamos num olhar, nós pecamos num pensamento e nós temos pecados ocultos que nós nem sabemos que temos. Então há necessidade de pedir perdão, de confessar. Olha que coisa linda que Davi fez. Oh Senhor, me perdoa até aqueles pecados ocultos, o qual eu não sei. Então, amados, que você possa entender que nós devemos sim pedir perdão ao Senhor, mas que quando nós nascemos de Deus, o pecado não tem domínio sobre nós. Então esta manhã nós podemos nos alegrar, porque nós confessamos sim que nós erramos, mas que o pecado não nos cativa, o pecado não nos aprisiona. Nós não somos como aquelas pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, que peca e ali peca uma vez e é reincidente, peca 2 vezes, peca 3 vezes e continua na prática do erro. Não, nós somos diferentes, nós podemos até errar, mas nós chegamos a Deus, dizemos, Senhor, nos perdoa, nos purifica do nosso pecado, oh Pai querido, e nós recebemos o perdão de Deus, alcançamos a sua graça, alcançamos a sua misericórdia e assim prosseguimos, aleluias. Então eu quero te dar alguns conselhos e já vou orar com você nesta manhã, tá? Mas o primeiro conselho que eu quero te dar, não esconda o seu pecado. Deus abomina quem esconde o seu pecado. Em nome do Senhor Jesus, Deus sempre nos dá oportunidade de confessar os nossos erros. Então eu oro com você nesta manhã, trazendo esta palavra ao seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comece o seu dia pedindo perdão ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, nos chegamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor está nos dando de pedir novamente perdão. Perdão ao Senhor, perdão por ferir a Tua santidade, perdão, Senhor, por muitas das vezes acharmos que não pecamos. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados ocultos. Nos perdoa, Senhor, pela falta de vontade de confessar o nosso pecado. Nos perdoa, Senhor, pela malícia do nosso coração, pela maldade do nosso coração, porque muitas das vezes nós julgamos, porque muitas das vezes nós falamos coisas que não Te agradam. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confessamos esta manhã os nossos erros, as nossas falhas, e nós queremos andar na luz, pois a Tua transparência, ela é mostrada através do arrependimento das nossas obras mortas. Em nome do Senhor Jesus, pode trazer, Senhor, nesta manhã, Senhor, traga a luz todos os nossos erros, as nossas falhas, traga a nossa memória para que nós possamos pedir perdão e lançar no mar do esquecimento. Ó Senhor, nós nos arrependemos na manhã deste dia, porque nós sabemos que o pecado
traz consequências terríveis para nós. Então nós não queremos perder a comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus, venha tratar os nossos pecados, Senhor, de uma maneira em que o Senhor irá nos trazer cura. Pai querido, muito obrigado por tirar a culpa de sobre nós e colocar sobre o teu Filho Jesus, porque a coisa mais linda que pôde acontecer foi a justificação do nosso pecado no sangue do Calvário, do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, e nós confessamos, Senhor, a nossa necessidade de estar contigo e de ser perdoados por ti na manhã deste dia. Então, meu Deus, meu Pai, eu te louvo porque nós confessamos a ti, Senhor, todas as nossas transgressões, e tu, papai, tem perdoado os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, me perdoa por ofender-te, me perdoa por ofender as pessoas, me perdoa por ofender os outros, os irmãos da igreja, me perdoa, Senhor, porque eu sei que quando se confessa um pecado, se alcança a graça e a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque tu és a cura que nós precisamos, e nos perdoa por todo o mal que nós causamos, Senhor, a todos que estão à nossa volta, e que nós possamos, Senhor, reescrever, tomar novas escolhas, novas decisões baseadas na tua palavra, porque o crente é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então que a tua luz resplandeça em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.